No meu aniversário, meu filho disse que eu era inútil. Ele não sabia o segredo que eu escondia. O sol de março batia forte no quintal da minha casa em Ribeirão Preto quando acordei naquele domingo. Era meu aniversário de 68 anos, e pela primeira vez em décadas, não senti aquela alegria costumeira. Talvez fosse a idade chegando, ou talvez fosse o pressentimento de que aquele dia seria diferente. Minha esposa Conceição já tinha falecido há 3 anos, e desde então os almoços de domingo nunca mais foram os mesmos. Mas meus filhos, Eduardo, de 42 anos, e Mariana, de 38, ainda mantinham a tradição de vir me visitar aos domingos. Pelo menos era o que eu pensava. A mesa estava posta desde cedo. Eu mesmo preparei o feijão tropeiro, a linguiça acebolada e a farofa, pratos que aprendi a fazer depois que Conceição se foi. O cheiro subia pela casa pequena de 2 quartos onde morei a vida inteira, a mesma casa onde criei meus filhos com tanto carinho. Eduardo chegou primeiro, dirigindo aquela BMW reluzente que eu nunca entendi como ele conseguiu comprar com o salário de gerente de banco. Veio acompanhado da esposa, Patrícia, e dos meus 2 netos, João e Luísa, de 12 e 9 anos. Mariana chegou logo depois com o marido Roberto e minha netinha Sofia, de 6 anos. Feliz aniversário, pai, Eduardo disse de forma mecânica, me entregando um presente embrulhado sem muito cuidado. Era uma camisa social barata, dessas de loja de departamento. O mesmo tipo de presente que ele me dava todo ano. Durante o almoço, eu observava minha família. Os netos brincavam no celular, mal tocando na comida. Mariana e Patrícia conversavam sobre academias e tratamentos de beleza. Roberto falava sobre o trabalho dele na construtora. E Eduardo? Eduardo parecia irritado com tudo e todos. Pai, o senhor não devia mais cozinhar sozinho nesta idade, disse Patrícia, fazendo uma careta para o feijão. O senhor podia ir morar numa daquelas casas de idosos. Seria mais prático para todo mundo. Patrícia tem razão, pai, Eduardo concordou, limpando a boca com o guardanapo. O senhor fica aí sozinho, gastando dinheiro com luz, água, comida, sendo que sua aposentadoria mal dá para isso tudo. É um peso desnecessário. Senti meu coração acelerar. Peso desnecessário. Meu próprio filho estava me chamando de peso. Eduardo, por favor. Mariana tentou interferir, mas ele continuou. Não, Mariana. Alguém precisa falar as verdades aqui. O pai vive nessa casa velha, reclama que está sozinho, mas não aceita ajuda. E agora ainda quer que a gente venha aqui todo domingo como se fossemos obrigados. O senhor precisa entender que a gente tem nossa vida, nossos problemas. O silêncio que se fez na mesa foi constrangedor. Até as crianças pararam de mexer no celular para olhar. Eu nunca obriguei ninguém a vir aqui, respondi baixinho, sentindo a voz tremular. Mas fica com aquela carinha de coitado, né, pai? Ai, estou sozinho, não tenho ninguém. O senhor é inútil, pai. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Não sabe usar um celular direito, não entende de computador, não consegue nem resolver uma conta no banco sozinho. A gente sempre tem que estar correndo atrás dos seus problemas. As palavras de Eduardo cortaram como navalha. Inútil. Meu filho, que eu criei, que eu eduquei, que eu sempre apoiei, estava me chamando de inútil no meu próprio aniversário, na frente da família toda. Eduardo. Mariana bateu a mão na mesa. Que absurdo é esse? É a verdade, Mariana. E você sabe disso. O pai vive de aposentadoria michuruca, nunca conseguiu dar nada de bom para a gente quando éramos crianças, e agora quer que a gente fique perdendo domingo aqui nesta casa que está caindo aos pedaços. Levantei da mesa devagar. Meus 68 anos pesavam nos ombros, mas não tanto quanto as palavras do meu filho. Com licença, murmurei, e fui para o meu quarto. Sentado na beira da cama que dividia com Conceição por 45 anos, olhei para a foto dela na mesinha de cabeceira. Você ouviu isso, Ceissa? Falei baixinho. Nosso filho me chamou de inútil. Pelo vidro da janela, via Eduardo gesticulando na mesa, provavelmente continuando seu discurso sobre como eu era um estorvo. As crianças tinham voltado para os celulares, Patrícia concordava com tudo que o marido falava, e Mariana parecia constrangida. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei uma chave pequena e dourada. Uma chave que guardava há 25 anos. Uma chave que abria um cofre no banco que ninguém da minha família sabia que existia. Dentro daquele cofre estava o segredo que eu carregava há décadas. Um segredo que poderia mudar a vida de todos eles. Mas agora, depois de ser chamado de inútil pelo meu próprio filho no meu aniversário, eu me perguntava, será que eles mereciam saber a verdade? A chave pesava na minha mão como se fosse feita de chumbo. Do lado de fora, ouvia Eduardo falando alto, provavelmente dizendo mais coisas ruins sobre mim.
E pela primeira vez em 68 anos, eu comecei a pensar que talvez fosse hora de usar aquele segredo que guardava há tanto tempo. O que Eduardo não sabia é que seu pai, inútil, tinha nas mãos o poder de mudar tudo. A questão era, o que eu ia fazer com esse poder? Depois que todos foram embora naquela tarde, fiquei sentado na varanda da frente, observando o movimento da rua. Ribeirão Preto sempre foi uma cidade tranquila aos domingos, e meu bairro, o Jardim Paulista, mais ainda. As casas simples, todas parecidas com a minha, pareciam cochilar sob o sol que começava a se pôr. Ainda sentia o eco das palavras do Eduardo na minha cabeça. Inútil. Como um filho pode chamar o próprio pai de inútil? Principalmente quando não conhece nem metade da história. Peguei a chave dourada novamente e a girei entre os dedos. Conceição sempre dizia que eu guardava segredos demais. Joaquim, você é muito reservado, ela falava, um dia isso vai te fazer mal. Talvez ela estivesse certa. A verdade é que meu segredo começou em 1998, quando meu tio Sebastião morreu. Tio Sebastião era irmão do meu pai, um homem solteiro que trabalhou a vida inteira como comerciante aqui na região. Ninguém da família tinha muito contato com ele porque ele era meio ranzinza, vivia sozinho numa casa nos Campos Elíseos. Quando ele morreu, descobrimos que ele tinha deixado tudo para mim no testamento. Para meu sobrinho Joaquim, dizia o documento, o único que sempre me respeitou e nunca me pediu nada. Era verdade. Eu visitava o tio Sebastião de vez em quando, levava um bolo da Conceição, conversava um pouco, mas nunca com interesse em herança. O que ninguém esperava é que tio Sebastião tinha juntado uma quantia considerável ao longo dos anos. Não era uma fortuna exagerada, mas eram quase R$200 mil na época, um dinheiro que, para um operário de fábrica como eu, parecia uma montanha. Conceição queria que eu contasse para as crianças, que usasse aquele dinheiro para melhorar nossa vida. A gente podia reformar a casa, Joaquim, comprar um carro melhor, dar uma educação mais boa para os meninos. Mas eu tinha outros planos. Conheci um senhor no banco, seu Antônio, que entendia de investimentos. Ele me explicou sobre poupança, CDB, títulos do Tesouro. Joaquim, ele dizia, você é novo ainda, tem 43 anos. Se guardar esse dinheiro direito, daqui 25 anos vai estar tranquilo. E foi isso que eu fiz. Guardei o segredo, abri uma conta em outro banco, na agência do Centro, e comecei a investir aos poucos. Todo mês eu separava uma parte da minha aposentadoria, mesmo que fosse pouco, e ia alimentando aqueles investimentos. Eduardo e Mariana cresceram sem saber de nada. Eu continuava sendo o pai operário, que acordava às 5 da manhã para trabalhar na usina São Martinho, que voltava para casa cansado, que nas férias levava a família para passar uns dias em Olímpia ou em Águas de Lindóia, sempre no hotel mais simples, sempre economizando. Mas aos poucos, ano após ano, aquele dinheiro foi crescendo. O Brasil passou por várias crises, várias mudanças de moeda, inflação, deflação, e eu sempre seguindo os conselhos do seu Antônio, sempre reinvestindo, sempre guardando. Conceição morreu sem nunca ter aproveitado aquele dinheiro. Isso me dói até hoje. Ela podia ter tido uma casa melhor, roupas melhores, viagens melhores. Mas eu sempre achei que estava fazendo o certo, guardando para o futuro, para deixar algo para os filhos. Agora, em 2024, aqueles R$200 mil tinham se transformado em algo que eu mesmo às vezes não acreditava quando olhava os extratos. Mais de R$2 milhões. 2 milhões que estavam lá, quietinhos, rendendo todo mês, esperando eu decidir o que fazer. E meus filhos não faziam ideia de nada disso. Eduardo, com sua BMW financiada em 60 vezes, achando que era rico com seu salário de gerente de banco. Mariana, casada com o Roberto que vivia se endividando com cartão de crédito. Os dois sempre me olhando com pena, como se eu fosse um coitado que mal conseguia pagar as contas. O pior é que eu deixava eles pensarem nisso. Continuava vivendo na minha casa simples, usando roupa simples, comendo comida simples. Não por ser forçado, mas porque sempre fui assim. Dinheiro nunca mudou quem eu sou por dentro. Mas hoje, ouvindo meu filho me chamar de inútil, eu comecei a questionar se não estava na hora de mostrar quem realmente era Joaquim Santos. Entrei em casa e liguei a televisão. Era quase 8 da noite, e o Fantástico estava começando. Mas eu não conseguia me concentrar no que passava na tela. Ficava pensando na cara que Eduardo faria se soubesse que seu pai, inútil, tinha uma conta bancária mais gorda que a dele multiplicada por 20. Peguei meu celular velho, daqueles com botõezinhos, que Eduardo sempre zombava, e liguei para Mariana. Alô, pai? Mariana, é o pai. Queria falar contigo. Pai, eu peço desculpas pelo Eduardo hoje. Ele andou estressado no trabalho,
mas não justifica o jeito que ele falou com o senhor. Não precisa pedir desculpas por ele, filha. Mas eu queria saber, vocês realmente acham que eu sou um estorvo? Houve uma pausa do outro lado da linha. Pai, o senhor não é estorvo nenhum. Eu amo quando venho visitá-lo. É só que, bem, às vezes a gente se preocupa. O senhor aí sozinho, com pouco dinheiro. E se eu te dissesse que não tenho pouco dinheiro? Como assim, pai? Quase contei tudo naquela hora. Quase revelei o segredo que guardava há 25 anos. Mas algo me fez parar. Nada não, filha. Esquece. Vai descansar que amanhã é segunda-feira. Pai, o senhor está bem? Estou sim. Boa noite. Desliguei o telefone e fiquei ali, na sala, olhando para a chave dourada na minha mão. Amanhã eu ia até o banco. Amanhã eu ia olhar mais uma vez para aqueles números na tela do computador. E amanhã eu ia decidir se meus filhos mereciam ou não saber a verdade sobre o pai inútil deles. Segunda-feira amanheceu nublada em Ribeirão Preto. Acordei mais cedo que o normal, por volta das 5:30, mesmo não tendo mais que bater ponto na usina há 8 anos. O hábito de uma vida inteira não se perde assim fácil. Tomei meu café preto com pão francês, a mesma coisa de sempre, e me arrumei para sair. Calcei minha camisa social azul claro, a mesma que uso quando tenho que ir ao centro resolver alguma coisa importante, e peguei a chave dourada. A agência do Banco do Brasil no centro sempre foi meu banco oficial, onde recebo minha aposentadoria. Mas a agência onde guardava meu segredo ficava em outro lugar, no Itaú da Rua São Sebastião. Era uma caminhada de 20 minutos da minha casa, um trajeto que eu fazia pelo menos uma vez por mês há 25 anos. O gerente da agência, seu Miguel, já me conhecia bem. Era um homem de uns 50 anos que sempre me tratou com respeito, diferente do que eu estava acostumado em outros lugares. Bom dia, seu Joaquim. Como está? Bom dia, Miguel. Vim ver minha movimentação. Claro, vamos para minha sala. Sentei na cadeira de couro na frente da mesa dele enquanto ele digitava no computador. Eu sempre ficava um pouco nervoso nessas horas, mesmo depois de tanto tempo. Era como se estivesse fazendo algo errado, mesmo sabendo que o dinheiro era meu por direito. Bem, seu Joaquim, Miguel girou a tela do computador na minha direção. Seus investimentos continuam performando muito bem. Olha só esses números. Na tela, eu vi o que já esperava, mas que ainda me causava um friozinho na barriga. R$ 2.347.892,45. Mais de R$ 2.300.000. Dinheiro suficiente para comprar uma mansão, 3 carros de luxo, viajar o mundo inteiro. Dinheiro suficiente para mudar completamente a vida dos meus filhos e netos. O rendimento do mês passado foi de quase R$ 12.000, seu Joaquim. Mais do que muito brasileiro ganha trabalhando. Era verdade. Eu ganhava mais de dinheiro parado do que quando trabalhava na usina. Ironia do destino. Miguel disse depois de um tempo olhando os números. Me faz uma pergunta. Você acha que um homem de 68 anos que tem todo esse dinheiro é inútil? Miguel me olhou surpreso. Inútil? Seu Joaquim, o senhor é um dos clientes mais inteligentes que eu tenho. Guardou dinheiro quando ninguém guardava, investiu quando ninguém investia, teve disciplina quando ninguém tinha. O senhor é exemplo de planejamento financeiro. Mas meus filhos acham que eu sou inútil. Seus filhos sabem disso tudo, ele apontou para a tela. Não sabem nada. Miguel se recostou na cadeira e ficou me estudando por alguns segundos. Posso falar uma coisa, seu Joaquim? Como amigo mesmo. Pode. O senhor já pensou que talvez seja a hora de contar para eles? Não necessariamente para dar o dinheiro, mas para mostrar que o senhor não é a pessoa que eles pensam que é. Pensei sim. Principalmente depois de ontem. O que aconteceu ontem? Contei para Miguel sobre o aniversário, sobre as palavras do Eduardo, sobre como me senti humilhado na minha própria casa. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Sabe o que eu faria no seu lugar, seu Joaquim? O quê? Daria uma lição neles. Como assim? Miguel se inclinou para a frente na mesa. O senhor tem poder nas mãos. Poder de mudar a vida de todo mundo. Mas também tem poder de mostrar para eles quem realmente é. O senhor não precisa dar nada para ninguém, mas pode mostrar que não é inútil. Saí do banco com a cabeça fervilhando de ideias. Miguel tinha razão. Eu tinha poder. O problema é que nunca soube como usar esse poder. Passei na padaria do seu Zé para tomar um café e pensar melhor. A padaria ficava na mesma rua do banco, um lugar simples onde eu sempre parava depois das minhas visitas à agência. E aí, seu Joaquim, como estão as coisas? Perguntou seu Zé enquanto servia meu pingado. Complicadas, Zé. Família é complicado. Família é assim mesmo.
Quando a gente é novo, acha que os pais sabem de nada. Quando fica velho, acha que os filhos sabem de tudo. A vida é engraçada. Seu Zé tinha razão. A vida era mesmo engraçada. Meus filhos achavam que sabiam tudo sobre mim, mas não sabiam nada. Voltei para casa caminhando devagar, pensando em cada palavra que Miguel tinha dito. Dar uma lição neles. Mas que tipo de lição? Quando cheguei em casa, encontrei uma surpresa na minha porta. Eduardo estava lá, encostado no carro dele. Oi, pai. Eduardo? O que você está fazendo aqui? Vim conversar. Posso entrar? Abri a porta e entramos para a sala. Eduardo parecia desconfortável, andando de um lado para o outro. Pai, eu vim pedir desculpas pelo que eu falei ontem. Desculpas. A Patrícia me deu uma bronca quando chegamos em casa. Disse que eu fui muito grosso com o senhor. Sentei no sofá e olhei para meu filho. Ele estava ali, de pé na minha frente, mas não parecia realmente arrependido. Parecia mais alguém que estava sendo forçado a pedir desculpas. Eduardo, você realmente acha que eu sou inútil? Ele suspirou e se sentou na poltrona em frente ao sofá. Pai, não é que o senhor é inútil. É que, bem, o senhor vive numa situação complicada. Sozinho, com pouco dinheiro, nesta casa velha. A gente se preocupa. E se eu te dissesse que minha situação não é complicada? Como assim? Olhei nos olhos do meu filho. Era a hora. Era hora de mostrar para ele quem realmente era Joaquim Santos. Eduardo, você acha que me conhece bem? Claro que conheço, pai. O senhor é meu pai. E o que você sabe sobre mim? Eduardo pareceu confuso com a pergunta. Sei que o senhor trabalhou a vida inteira na usina, que criou eu e a Mariana com dificuldade, que vive de aposentadoria. E se eu te dissesse que existe uma parte da minha vida que você não conhece? Que parte? Peguei a chave dourada da mesa de centro e mostrei para ele. Sabe o que é isso? Uma chave. É a chave do meu segredo, Eduardo. Um segredo que eu guardo há 25 anos. Eduardo me olhou como se eu estivesse ficando louco. Que segredo, pai? Era agora ou nunca? Era hora de mostrar para meu filho que o pai, inútil, dele talvez não fosse tão inútil assim. Eduardo ficou me encarando com aquela expressão de quem não estava entendendo nada. A chave dourada estava ali na minha mão, pesando mais que nunca. Pai, que história é essa de segredo? Levantei do sofá devagar e fui até a estante da sala, onde guardava alguns papéis importantes numa pastinha azul. Eduardo me acompanhava os olhos, provavelmente achando que eu estava tendo algum tipo de confusão mental. Eduardo, você se lembra do tio Sebastião? Lembro vagamente. Aquele irmão do vovô que era meio esquisito, né? Isso mesmo. Ele morreu em 1998, quando você tinha 16 anos. E o que tem isso? Abri a pastinha e tirei de lá um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele estava uma cópia do testamento do tio Sebastião e alguns extratos bancários antigos. Tio Sebastião deixou uma herança para mim, Eduardo. Herança? Que herança? O senhor nunca falou nisso. Nunca falei porque decidi guardar segredo. Era um dinheiro bom, uns 200 mil reais na época. Eduardo arregalou os olhos. Em 1998, 200 mil reais era muito dinheiro mesmo. 200 mil? Pai, e onde está esse dinheiro? O senhor gastou? Não gastei, Eduardo. Investi. Investiu? Como assim? Sentei novamente no sofá e respirei fundo. Era difícil contar uma história que guardei por tanto tempo. Conheci um senhor no banco que entendia de investimentos. Ele me ensinou a guardar dinheiro de um jeito que fosse rendendo com o tempo. E foi isso que eu fiz durante estes 25 anos. Pai, o senhor está dizendo que tem dinheiro investido? Quanto dinheiro? Olhei nos olhos do meu filho. Aquele mesmo filho que ontem me chamou de inútil, que disse que eu não entendia nada de banco, que eu não conseguia nem resolver uma conta sozinho. Eduardo, hoje de manhã eu estive no banco. Meus investimentos estão valendo mais de 2 milhões de reais. O silêncio que se fez na sala foi total. Eduardo me olhava como se eu tivesse dito que era um alienígena. 2 milhões. 2 milhões e 300 mil, para ser mais exato. Eduardo levantou da poltrona de um pulo, passou a mão no cabelo e começou a andar de um lado para o outro na sala. Isso não é possível, pai. O senhor está confundindo as coisas. 2 milhões? Como? É possível sim, Eduardo. E eu não estou confundindo nada. Peguei meu celular e mostrei para ele uma foto que sempre tirava da tela do computador na agência. Olha aqui. Eduardo pegou o celular com a mão tremendo e olhou a foto. Viu o exato momento em que a informação chegou no cérebro dele. A cara de descrença se transformou em choque, depois em confusão, depois numa mistura de tudo isso. Pai, isso é verdade.
É verdade, Eduardo. Ele se sentou novamente, mas agora na beirinha da poltrona, como se não conseguisse relaxar. Mas como? O senhor sempre viveu, bem, de forma simples. Sempre vivi de forma simples porque sempre fui uma pessoa simples. Ter dinheiro não muda quem eu sou. Mas pai, por que o senhor nunca contou? Por que escondeu isso da gente? Essa era a pergunta que eu esperava. A pergunta que eu mesmo me fazia todos os dias. Porque eu queria deixar uma herança para vocês. Queria que quando eu morresse, vocês tivessem uma vida melhor. Mas o senhor podia ter melhorado nossa vida enquanto estava vivo. A gente podia ter tido uma casa melhor, estudado em escola particular, viajado. Podia mesmo. Mas eu achei que era melhor ensinar vocês a batalhar, a correr atrás das coisas, para depois dar essa surpresa. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Eu podia ver os pensamentos passando pela cabeça dele como um filme acelerado. Pai, isso significa que o senhor é rico. Significa que eu não preciso da ajuda de ninguém, Eduardo. A ficha estava caindo. O filho que me chamou de inútil ontem estava descobrindo que o pai tinha mais dinheiro que ele jamais sonhou em ter. Por que está contando isso agora? Porque ontem, no meu aniversário, você disse que eu era inútil. Eduardo abaixou a cabeça. Finalmente parecia estar entendendo a situação. Pai, Você disse que eu não entendia de banco, que não conseguia resolver as coisas sozinho, que era um peso para a família. Pai, me desculpe, eu não sabia. Claro que não sabia, Eduardo. Como é que ia saber? Mas o problema não é você não saber do dinheiro. O problema é você achar que conhece seu pai. Levantei novamente e fui até a janela da sala, olhando para o quintal onde Conceição plantava rosas. Sabe o que mais me doeu ontem, Eduardo? Não foi você me chamar de inútil. Foi perceber que meu próprio filho não me respeita. Pai, eu respeito sim. Não, Eduardo. Você não me respeita. Você me tolera. Você vem aqui aos domingos porque se sente obrigado, não porque gosta da minha companhia. Virei para olhá-lo novamente. Eduardo estava com os olhos marejados. Agora você está descobrindo que seu pai inútil tem mais dinheiro na conta do que você vai conseguir juntar em uma vida inteira. Como você se sente? Me sinto mal. Me sinto péssimo, pai. E deveria mesmo se sentir, Eduardo. Sentei novamente no sofá, de frente para meu filho. Era a hora da conversa mais difícil da minha vida. Eduardo, eu tenho 68 anos. Já vivi mais da metade da minha vida. E nestes 68 anos eu aprendi uma coisa: dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Eu com 2 milhões na conta continuo sendo o mesmo Joaquim Santos que você sempre conheceu. Eu sei, pai? Não, você não sabe. Porque se soubesse, não teria me tratado daquele jeito ontem. Eduardo estava chorando agora. Não um choro de tristeza, bate um choro de vergonha. O que o senhor vai fazer agora? Vai contar para a Mariana. Vou contar. Mas não para dar dinheiro para vocês. Como assim? Vou contar para vocês aprenderem uma lição. Eduardo me olhou sem entender. Que lição? A lição de que antes de julgar alguém, principalmente seu próprio pai, você deveria conhecer toda a história. Eduardo ficou na minha casa até quase 2 horas da tarde. Ficamos conversando, ou melhor, eu falei e ele escutou. Foi a primeira conversa de verdade que tivemos em anos, talvez em décadas. Quando ele saiu, prometeu que ia conversar com Patrícia sobre o que aconteceu e que eles iam repensar a forma como me tratavam. Disse também que queria marcar um almoço só nós dois, pai e filho, para conversarmos melhor. Fazia muito tempo que Eduardo não me falava com tanto carinho. Mas eu sabia que a conversa mais difícil ainda estava por vir. Eu precisava contar para Mariana também. Liguei para ela por volta das 6 da tarde. Era terça-feira, e ela sempre chegava do trabalho nesse horário. Alô, pai? Mariana, você tem um tempo livre hoje à noite? Preciso conversar contigo. Claro, pai. Está tudo bem? O senhor parece meio estranho desde domingo. Está tudo bem, sim. Mas preciso te contar uma coisa importante. Você pode vir aqui? Posso sim. Deixe eu só jantar com o Roberto e a Sofia e eu vou aí. Umas 8 horas está bom? Perfeito. Desliguei o telefone e comecei a pensar em como ia contar tudo para Mariana. Ela sempre foi diferente do Eduardo, mais carinhosa, mais atenciosa. Mas mesmo assim, eu sabia que ela também me via como o pai coitadinho que precisava de ajuda. Mariana chegou pontualmente às 8 horas, trazendo um tupperware com bolo de cenoura. Fiz hoje de tarde, ela disse, me dando um beijo no rosto. Lembrei que o senhor gosta. Obrigado, filha. Sentamos na sala, ela no sofá ao meu lado, diferente do Eduardo que sempre preferia manter uma distância. Pai, o Eduardo me ligou hoje.
Disse que vocês tiveram uma conversa importante. Tivemos sim. E agora preciso ter a mesma conversa contigo. Mariana me olhou preocupada. O senhor está doente? É isso. Não, filha. Não estou doente. Pelo menos não do corpo. Como assim? Respirei fundo. Mesmo já tendo contado para Eduardo, contar para Mariana parecia igualmente difícil. Mariana, você se lembra como era a nossa vida quando você e o Eduardo eram crianças? Lembro sim. O senhor trabalhava na usina, a mamãe cuidava da casa. A gente não tinha muito, mas era feliz. A gente não tinha muito mesmo. Ou pelo menos era o que vocês pensavam. Mariana franziu a testa. Pai, onde o senhor quer chegar? Levantei e peguei a pastinha azul novamente. Mariana me acompanhou com os olhos, curiosa. Em 1998, quando você tinha 14 anos, meu tio Sebastião morreu. Lembro. Aquele tio ranzinza que quase ninguém gostava. Ele deixou uma herança para mim, Mariana. Herança? Que herança? 200 mil reais. Mariana arregalou os olhos do mesmo jeito que Eduardo tinha feito. 200 mil? Pai, isso é muito dinheiro. Onde está esse dinheiro? Está investido há 26 anos. Investido? O senhor sabe investir. Era interessante como meus filhos me subestimavam. Eles realmente achavam que eu não entendia nada da vida. Sei sim, filha. E nesses 26 anos, aqueles 200 mil viraram bem mais. Quanto mais? Mais de 2 milhões de reais. Mariana ficou branca. Literalmente branca. Ela se encostou no sofá como se tivesse levado um soco no estômago. Pai, o senhor está falando sério. Muito sério. Mostrei para ela a mesma foto que tinha mostrado para Eduardo. Mariana pegou o celular com mãos trêmulas e olhou a tela por muito tempo. 2 milhões e 300 mil reais, ela sussurrou. Pai, isso é mais dinheiro do que eu vou ganhar na vida inteira. Provavelmente é mesmo. Mariana se levantou e começou a andar pela sala, assim como Eduardo tinha feito. Pai, por que o senhor nunca contou? Por que escondeu isso de nós? Porque eu queria guardar para deixar de herança quando eu morresse. Mas pai, o senhor podia ter usado esse dinheiro. A gente podia ter tido uma vida melhor. Podia. Mas eu achava que era melhor ensinar vocês a batalhar. Mariana parou de andar e me olhou diretamente. Pai, isso muda tudo. Muda o quê? Muda a forma como eu vejo o senhor. Como assim? Mariana se sentou novamente, mais perto de mim desta vez. Pai, o senhor sempre foi aquele homem simples, trabalhador, que deu o melhor que podia para nós. Mas também sempre foi, como é que eu posso falar, vulnerável. A gente sempre sentiu que precisava cuidar do senhor. E agora? Agora eu descubro que o senhor é mais esperto do que todos nós. Que o senhor conseguiu fazer uma coisa que nenhum de nós conseguiu, juntou uma fortuna. Era engraçado ver como a revelação estava mudando a percepção dela sobre mim. Mas diferente do Eduardo, Mariana parecia mais impressionada do que constrangida. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está contando isso agora? Suspirei. Era hora de tocar no ponto delicado. Por causa do que aconteceu no domingo. O que o Eduardo falou. Não só o que o Eduardo falou. O que todos vocês pensam sobre mim. Mariana baixou a cabeça. Pai, o Eduardo foi muito grosso. Mas ele não representa o que eu penso. Não representa. Não. Eu nunca pensei que o senhor fosse inútil. Mas você pensa que eu sou coitadinho, né? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma resposta por si só. Pai, não é que eu pense que o senhor é coitadinho. É que eu me preocupo. O senhor aqui sozinho, com a aposentadoria. Com a aposentadoria pequena, né? Mariana, minha aposentadoria é de 3 mil reais. Meus investimentos rendem mais de 12 mil por mês. Eu poderia estar gastando 15 mil reais todo mês e ainda assim estaria aumentando meu patrimônio. Mariana me olhou como se estivesse vendo um fantasma. 15 mil por mês. 15 mil por mês. Mariana, eu poderia estar morando numa mansão, andando de carro importado, viajando pelo mundo. Mas continuo vivendo nesta casa simples porque é assim que eu gosto de viver. Por quê? Porque dinheiro não muda quem a gente é por dentro, filha. Eu continuo sendo o mesmo Joaquim Santos que você sempre conheceu. Mariana ficou pensativa por um tempo. Pai, isso significa que o senhor não precisa da nossa ajuda. Nunca precisei da ajuda de vocês, Mariana. Vocês que acharam que eu precisava. E agora? O que vai acontecer? Agora vocês vão aprender a me respeitar pelo que eu sou, não pelo que vocês acham que eu preciso. Mariana se aproximou e pegou na minha mão. Pai, me desculpa se alguma vez eu tratei o senhor como se fosse incapaz.
Você nunca me tratou mal, Mariana. Mas sempre me tratou como se eu fosse frágil. E o senhor não é? Sorri para minha filha. Ela ainda estava tentando entender que o pai dela era diferente do que ela sempre imaginou. Mariana, um homem que consegue transformar R$200 mil em 2 milhões em 26 anos não é exatamente frágil. Ela sorriu também. É verdade. Ficamos conversando até quase meia-noite. Mariana fez 1000 perguntas sobre os investimentos, sobre como eu aprendi, sobre os planos que eu tinha para o dinheiro. Foi uma conversa muito mais tranquila do que a que tive com Eduardo. Quando ela estava indo embora, me deu um abraço apertado. Pai, obrigada por confiar em mim. Obrigado por me escutar. Pai? Sim. Eu sempre soube que o senhor era especial. Agora eu sei que o senhor é mais especial do que eu imaginava. Depois que Mariana saiu, fiquei sozinho na sala pensando no que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Em 48 horas, eu tinha mudado completamente a forma como meus filhos me viam. Mas agora vinha a parte mais difícil, decidir o que fazer com esse dinheiro. Porque uma coisa era certa, depois do que aconteceu no domingo, meus planos tinham mudado completamente. Os dias seguintes foram estranhos. Eduardo ligava todo dia, sempre educado, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa. Mariana apareceu na quinta-feira com o almoço pronto e ficou a tarde toda comigo, conversando sobre assuntos que nunca tínhamos conversado antes. Era engraçado ver como a revelação do dinheiro tinha mudado o comportamento dos dois. Mas também era triste perceber que precisou de R$2 milhões para eles me olharem com respeito. Na sexta-feira, resolvi voltar ao banco para conversar com Miguel. Precisava organizar meus pensamentos e decidir qual seria o próximo passo. E então, seu Joaquim? Como foi a conversa com seus filhos? Foi esclarecedora. Contei para Miguel sobre as reações do Eduardo e da Mariana, sobre como eles tinham ficado chocados, sobre como o tratamento deles comigo tinha mudado da noite para o dia. E agora? Miguel perguntou. O que pretende fazer? Essa é a pergunta de R$2 milhões, né? Miguel riu da minha piada. Olha, seu Joaquim, posso dar uma sugestão? Claro. O senhor já pensou em usar esse dinheiro para fazer algo que realmente importe? Algo que mostre para seus filhos quem o senhor realmente é. Como assim? Miguel se inclinou na cadeira, com aquele jeito de quem tinha uma ideia interessante. O senhor podia fazer uma doação para uma instituição de caridade, por exemplo. Ou começar um projeto social. Alguma coisa que mostrasse que o senhor não é só um homem rico, mas um homem bom. A ideia ficou martelando na minha cabeça. Usar o dinheiro para fazer o bem. Era uma possibilidade que nunca tinha considerado seriamente. Que tipo de projeto? Sei lá, seu Joaquim. O senhor trabalhou a vida inteira, conhece as dificuldades das pessoas. Que tal fazer algo para ajudar quem está passando pelo que o senhor já passou? Saí do banco com uma ideia se formando na cabeça. Durante a caminhada de volta para casa, comecei a pensar nas possibilidades. Podia construir casas populares. Podia ajudar famílias carentes. Podia dar bolsas de estudo para crianças pobres. Podia fazer tantas coisas. Mas então me lembrei de uma conversa que tive com Conceição pouco antes dela morrer. Estávamos sentados na varanda, ela já bem debilitada pela doença, quando comentou sobre um senhor que morava algumas ruas abaixo de nós. Joaquim, ela disse, você viu que o seu Antônio da rua de baixo está passando necessidade? A filha dele me contou que ele não consegue pagar os remédios. Seu Antônio era um homem da minha idade que tinha trabalhado a vida inteira como pedreiro. Depois que se aposentou, vivia com uma pensão pequena e não conseguia comprar os remédios para a pressão alta. É triste ver um homem que trabalhou a vida inteira passando aperto na velhice, Conceição continuou. A gente que tem um pouquinho mais deveria ajudar. Na época, eu não ajudei. Não porque não quisesse, mas porque tinha medo de revelar que tinha dinheiro guardado. Agora, anos depois, me arrependia de não ter feito nada. Quando cheguei em casa, liguei para Mariana. Alô, pai? Mariana, você tem tempo no fim de semana? Queria que você e o Eduardo viessem aqui. Preciso conversar com vocês dois. Claro, pai. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas tomei uma decisão sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro? Decidi o que vou fazer com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. O senhor vai dar para nós? Vou fazer melhor do que isso. Melhor como? Vem no sábado que eu explico tudo. No sábado de manhã, Eduardo e Mariana chegaram juntos. Patrícia veio também, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela me cumprimentou com carinho. Mariana trouxe o Roberto e as crianças ficaram no quintal brincando. Pai, Eduardo disse assim que sentamos na sala, estivemos pensando no que o senhor contou.
E queríamos pedir desculpas pelo jeito que sempre tratamos o senhor. Eduardo tem razão, pai, Mariana completou. A gente sempre achou que sabia tudo sobre o senhor, mas não sabia nada. Obrigado pelas desculpas, respondi. Mas não foi para ouvir desculpas que eu chamei vocês aqui. Então foi para quê? Patrícia perguntou. Para contar o que eu decidi fazer com o dinheiro. Todos me olharam com expectativa. Eu podia ver nos olhos deles a esperança de que eu fosse dividir a fortuna entre eles. Decidi que vou usar o dinheiro para ajudar pessoas. Ajudar pessoas como? Eduardo perguntou. Vou criar um projeto para ajudar idosos carentes da nossa região. Pessoas que trabalharam a vida inteira e agora estão passando dificuldade. O silêncio que se fez na sala foi pesado. Eu podia ver a decepção nos rostos de Eduardo e Patrícia. Pai, Eduardo disse depois de alguns segundos, isso é muito bonito, mas, bem, o senhor não pensou na família. Pensei sim, Eduardo. Pensei muito. E decidi que minha família precisa aprender uma lição mais do que precisa de dinheiro. Que lição? Patrícia perguntou, com um tom meio ácido na voz. A lição de que a gente vale pelo que é, não pelo que tem. Mariana se aproximou de mim no sofá. Pai, eu entendo o que o senhor quer fazer. E acho lindo. Mas o senhor podia ajudar as pessoas e ainda deixar alguma coisa para nós. Podia, Mariana. Mas não vou deixar. Por quê? Porque vocês dois têm emprego, têm saúde, têm capacidade para correr atrás da vida de vocês. Os idosos que eu quero ajudar não têm mais essa capacidade. Eduardo estava claramente irritado. Pai, isso não é justo. Esse dinheiro devia ser nosso por direito. Por que direito, Eduardo? Porque somos seus filhos. E por serem meus filhos merecem tudo de mão beijada. Não é isso. É isso sim, Eduardo. Vocês acham que merecem meu dinheiro simplesmente por existirem. Levantei do sofá e fui até a janela. Sabe o que vocês merecem de mim? Merecem amor, educação, exemplo. E isso eu dei de sobra. Agora, dinheiro, vocês vão ter que correr atrás igual todo mundo. Mas pai, Patrícia insistiu, o senhor não acha que está sendo injusto? O senhor viveu a vida inteira economizando esse dinheiro. Economizei para deixar de herança, é verdade. Mas isso foi antes de descobrir que meus filhos me achavam inútil. Eduardo abaixou a cabeça mais uma vez. Pai, eu já pedi desculpas por isso. E eu aceito suas desculpas, Eduardo. Mas isso não muda minha decisão. Mariana estava com os olhos marejados. Pai, o senhor está fazendo isso para nos punir. Não, filha. Estou fazendo isso para mostrar para vocês que existem coisas mais importantes na vida do que dinheiro. Como o quê? Como dignidade. Como respeito. Como gratidão. Roberto, que tinha ficado calado até então, resolveu falar. Seu Joaquim, posso dar minha opinião? Pode. Eu acho que o senhor está certo. Todos olharam para Roberto surpresos. Como assim? Patrícia perguntou. O seu Joaquim trabalhou a vida inteira, juntou esse dinheiro com disciplina e inteligência. É direito dele fazer o que quiser com o dinheiro. Obrigado, Roberto. E mais, eu admiro a decisão do senhor. Tem muita gente precisando por aí. Eduardo e Patrícia trocaram olhares irritados. Mariana ainda estava tentando processar tudo. Pai, ela disse finalmente, o senhor já decidiu como vai fazer esse projeto? Ainda não. Mas já tenho algumas ideias. Posso ajudar? A pergunta da Mariana me surpreendeu. Quer ajudar? Quero. Se o senhor vai fazer isso, eu quero estar junto. Eduardo me olhou com cara de descrença. Mariana, você não pode estar falando sério. Estou falando sério, Eduardo. Nosso pai quer fazer uma coisa boa, e eu quero ajudar. Mas Mariana. Mas nada, Eduardo. O pai está certo. A gente tem que pensar nos outros também. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho da minha filha. Obrigado, Mariana. Eduardo se levantou abruptamente. Está bem. Se é assim que vocês querem, tudo bem. Mas eu não vou ficar aqui fingindo que concordo com isso. Eduardo. Mariana tentou falar. Não, Mariana. O pai tem 2 milhões e quer dar para estranhos em vez de dar para os próprios filhos. Cada um com suas escolhas. Eduardo saiu da sala pisando duro, seguido por Patrícia. Ouvi o carro deles ligando e saindo em alta velocidade. Mariana ficou sentada no sofá, olhando para as próprias mãos. Pai, eu entendo a revolta do Eduardo. Entende? Entendo. É muito dinheiro, pai. E a gente sempre sonhou com uma vida melhor. E por que não correm atrás dessa vida melhor? A gente corre. Mas é difícil. Foi difícil para mim também, Mariana. Mas eu consegui. Ela me olhou com um sorriso triste. O senhor é especial, pai.
Não sou especial, filha. Sou apenas disciplinado. Roberto se aproximou de nós. Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando o senhor pretende começar esse projeto? O mais rápido possível. Por quê? Porque eu trabalho com construção. Se o senhor precisar construir alguma coisa, posso ajudar. Olhei para Roberto com outros olhos. Ele estava oferecendo ajuda de verdade, não estava pensando em dinheiro. Obrigado, Roberto. Vou precisar mesmo. Naquele momento, sentado na minha sala com Mariana e Roberto, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Meu dinheiro ia ajudar quem realmente precisava. E se meus filhos quisessem fazer parte disso, seriam bem-vindos. Se não quisessem, paciência. Afinal, aos 68 anos, eu tinha aprendido que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da conta bancária. Segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação diferente. Pela primeira vez em muito tempo, tinha um propósito claro. Não era mais apenas Joaquim Santos, o aposentado que vivia sozinho. Era Joaquim Santos, o homem que ia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Depois do café, liguei para Miguel no banco. Bom dia, seu Joaquim. Como está? Bom dia, Miguel. Estou bem, e com novidades. Que novidades? Decidi o que vou fazer com meu dinheiro. Contei para Miguel sobre minha decisão de criar um projeto para ajudar idosos carentes, sobre a reação dos meus filhos, sobre como Mariana tinha se oferecido para ajudar. Que ideia fantástica, seu Joaquim. Mas me diga uma coisa, o senhor já pensou em como vai estruturar isso? Ainda não. Por isso estou ligando. Preciso da sua ajuda. Claro. Olha, para um projeto desse tipo, o ideal seria criar uma ONG ou uma fundação. Assim o senhor pode receber doações de outras pessoas também. Como assim? Bem, o senhor vai começar com seu dinheiro, mas depois outras pessoas podem se interessar em contribuir. Empresários da região, políticos, pessoas que admirem o trabalho. A ideia de Miguel fazia sentido. Eu podia começar algo que crescesse além do meu dinheiro. E como faço isso? Precisa de um advogado para montar toda a papelada. Eu conheço um aqui em Ribeirão mesmo, o Dr. Fernando. Ele é especialista nesse tipo de coisa. Marquei uma reunião com o Dr. Fernando para a tarde. Antes disso, resolvi fazer algo que não fazia há muito tempo, caminhar pelo meu bairro e conversar com os vizinhos. Primeira parada, casa da Dona Neuza, uma senhora de 74 anos que morava 2 casas abaixo da minha. Seu marido tinha morrido no ano anterior, e ela vivia sozinha com uma pensão pequena. Oi, Dona Neuza. Como está? Ai, seu Joaquim. Que surpresa boa. Entre, entre. A casa da Dona Neuza era parecida com a minha, simples e bem cuidada. Mas percebi alguns problemas: goteira no teto, porta da frente com a madeira estragada, fogão velho que parecia perigoso. Como estão as coisas por aqui? Ah, seu Joaquim, não posso me queixar de Deus. Mas está difícil, viu? A pensão mal dá para comer e comprar os remédios. Que remédios a senhora toma? Para a pressão, diabetes, e um para o coração. São quase R$ 300 por mês. R$ 300. Para uma senhora que vivia com um salário mínimo, era quase impossível. E para consertar as coisas da casa? Ai, seu Joaquim, isso aí é sonho. Faz 2 anos que tenho essa goteira, mas não tenho dinheiro para chamar um pedreiro. Saí da casa da Dona Neuza com o coração apertado. Ali estava um exemplo perfeito de quem eu queria ajudar. Visitei mais 5 casas no bairro. Seu Mário, de 71 anos, que não conseguia comprar os óculos que precisava. Dona Helena, de 68, que vivia com medo de ficar doente porque não tinha plano de saúde. Seu João, de 75, que tinha que escolher entre comprar comida ou comprar remédio. Cada história era um soco no estômago. Como eu tinha vivido tão perto dessas pessoas por tanto tempo sem realmente ver o sofrimento delas. À tarde, fui ao escritório do Dr. Fernando. Era um homem de uns 45 anos, educado e bem informado. Então, seu Joaquim, Miguel me contou sobre sua ideia. Muito nobre da sua parte. Obrigado, doutor. Como funciona isso de montar uma ONG? Bem, primeiro precisamos definir qual será o foco exato da organização. O senhor quer ajudar com o que especificamente? Pensei em várias coisas. Ajuda para comprar remédios, pequenos reparos nas casas, assistência médica. Perfeito. Podemos criar a Fundação Conceição Santos, que tal esse nome? O nome me emocionou. Homenagear Conceição seria perfeito. Gostei muito. A fundação pode ter várias frentes de atuação. Assistência social, saúde, habitação. O senhor pode começar atendendo seu bairro e depois expandir. Quanto preciso para começar?
Para criar a fundação e ter capital de giro para os primeiros meses, eu diria que uns R$ 500.000 seria um bom começo. R$ 500.000. Era muito dinheiro, era menos de um quarto do que eu tinha. E como funciona no dia a dia? O senhor precisa de uma equipe pequena no início. Um assistente social, uma enfermeira, um contador. E claro, voluntários. Saí do escritório do Dr. Fernando animado. O projeto estava tomando forma. Quando cheguei em casa, encontrei Mariana me esperando na varanda. Oi, pai. Vim saber como foi seu dia. Foi ótimo, filha. O projeto está começando a sair do papel. Contei para Mariana sobre as visitas aos vizinhos, sobre a reunião com o advogado, sobre a ideia de criar a Fundação Conceição Santos. Pai, que lindo! Homenagear a mamãe dessa forma. Sua mãe sempre se preocupou com os outros. Acho que ela ficaria feliz. Com certeza ficaria. E pai? Sim. Falei com o Roberto. Ele quer ajudar mesmo. Ele pode cuidar da parte de reparos nas casas. Olhei para minha filha com carinho. Era bom saber que pelo menos ela entendia o que eu estava tentando fazer. E o Eduardo? Mariana suspirou. Eduardo está complicado. A Patrícia não para de falar que o senhor está jogando dinheiro fora. E ele? Ele está confuso. Por um lado, entende que o senhor está certo. Por outro, fica pensando no que podia fazer com esse dinheiro. Entendo. Pai, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. O senhor não tem medo de ficar sem dinheiro? R$ 500.000 é muito dinheiro. Mariana, meus investimentos rendem mais de 12 mil por mês. Mesmo gastando 500 mil agora, em 3 anos eu recupero tudo. Sério? Sério. E além disso, posso conseguir outras doações. O Dr. Fernando disse que muita gente se interessa em ajudar projetos assim. Mariana ficou pensativa por alguns minutos. Pai, posso confessar uma coisa? Pode. Quando o senhor contou sobre o dinheiro, minha primeira reação foi pensar no que eu podia fazer com minha parte. E agora? Agora eu entendo que o senhor está fazendo algo muito maior. Muito mais importante. Por quê? Porque o senhor está usando o dinheiro para fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito mais bonito do que comprar carro ou casa nova. Abracei minha filha. Era bom saber que pelo menos um dos meus filhos estava entendendo a lição. Naquela noite, antes de dormir, peguei a foto da Conceição e falei com ela, como sempre fazia. Ceissa, amanhã vou começar a criar a Fundação Conceição Santos. Você ia gostar de saber que vamos ajudar tanta gente. E sabe o que mais? A Mariana quer ajudar. Nossa filha tem um coração bom igual ao seu. Pela primeira vez desde o aniversário, dormi tranquilo. Tinha um propósito, tinha um plano, e tinha pelo menos uma filha que me apoiava. O dinheiro que guardei por 26 anos finalmente ia servir para alguma coisa realmente importante. 2 semanas depois, a Fundação Conceição Santos já estava oficialmente criada. Dr. Fernando tinha feito todos os papéis, e eu tinha transferido os primeiros R$ 500.000 para a conta da fundação. Mariana tinha se dedicado de corpo e alma ao projeto. Ela mesma tinha feito um levantamento completo do bairro, visitando casa por casa para entender as necessidades das pessoas. O resultado foi um relatório de 10 páginas que me impressionou. Pai, temos 47 famílias de idosos no nosso bairro, ela me explicou, mostrando uma planilha no computador. Dessas, 32 passam por algum tipo de dificuldade financeira. Que tipo de dificuldade? Principalmente remédios e pequenos reparos na casa. Mas tem casos mais graves. A dona Aparecida, por exemplo, precisa de uma cirurgia de catarata e não tem dinheiro para fazer particular. E quanto custa essa cirurgia? R$ 3.000. R$ 3.000. Para mim, era o dinheiro que rendia em menos de uma semana. Para a dona Aparecida, era impossível. Vamos pagar. Pai, vamos pagar a cirurgia da dona Aparecida. E vamos começar a ajudar com os remédios das outras pessoas também. Mariana me olhou e aquele brilho no olho que não via há muito tempo. Sério? Sério? Para que serve o dinheiro se não for para ajudar? Roberto tinha montado uma pequena equipe de pedreiros para fazer os reparos nas casas. Eles já tinham consertado a goteira da dona Neuza, trocado o fogão perigoso do seu Mário, e pintado a casa da dona Helena. Seu Joaquim, Roberto me disse numa manhã, o senhor precisa ver a cara das pessoas quando a gente chega para ajudar. Eles não acreditam que é de graça. Como assim? Dona Neuza me perguntou 3 vezes se eu tinha certeza de que ela não ia ter que pagar nada. Ela disse que nunca ninguém tinha ajudado ela assim. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Pessoas que tinham trabalhado a vida inteira e agora estavam sendo ajudadas quando mais precisavam. Mas nem tudo eram flores.
Eduardo continuava evitando falar comigo. Quando aparecia para as visitas de domingo, ficava educado mas distante. Patrícia nem disfarçava a irritação com toda a situação. Numa quinta-feira, Eduardo apareceu na minha casa no meio da tarde. Estava nervoso, andando de um lado para o outro na sala. Pai, preciso conversar com o senhor. Claro, senta aí. Pai, o senhor tem ideia do que estão falando por aí? Falando o quê? Que o senhor ganhou na loteria e não contou para ninguém. Que o senhor tinha dinheiro escondido há anos. O pessoal do meu trabalho não para de perguntar sobre isso. E qual é o problema? O problema é que está me prejudicando no banco. Não entendi onde Eduardo queria chegar. Como está prejudicando? Meu chefe me chamou para conversar ontem. Disse que soube que minha família tem dinheiro, e que isso levanta questões sobre minha honestidade. Que questões? Se eu escondi informações sobre meu patrimônio familiar quando entrei no banco. Se eu tenho renda não declarada. Essas coisas. Agora eu estava entendendo. Eduardo estava com medo de perder o emprego. Eduardo, você não tem renda não declarada. O dinheiro é meu, não seu. Mas as pessoas não entendem isso, pai. Elas acham que se o senhor tem dinheiro, eu também tenho. E você explicou a situação? Expliquei. Mas o chefe disse que vai ter que investigar mesmo assim. Eduardo se sentou no sofá e pôs as mãos na cabeça. Pai, eu posso perder meu emprego por causa disso. Pela primeira vez desde o domingo do aniversário, senti pena do meu filho. Ele realmente parecia desesperado. Eduardo, o que você quer que eu faça? Queria que o senhor parasse com essa história de fundação. Que guardasse o dinheiro quieto como sempre guardou. Não posso fazer isso. Por quê? Porque já comecei a ajudar as pessoas. Já me comprometi. Mas pai? Eduardo, você tem 42 anos. É um homem inteligente e competente. Se perder esse emprego, consegue outro. Não é tão simples assim, pai. Claro que é. A não ser que você ache que é inútil e incapaz. Eduardo me olhou e entendeu a indireta. Pai, isso é diferente. É diferente porque, quando você me chamou de inútil, estava falando de um homem de 68 anos que você achava que não conseguia se virar sozinho. Agora você está me falando que não consegue se virar sozinho aos 42. Pai, por favor. Eduardo, vou te dar o mesmo conselho que você me deu no meu aniversário. Você precisa entender que tem sua vida e seus problemas para resolver. E eu tenho os meus. Eduardo ficou vermelho de raiva. O senhor está fazendo isso para me prejudicar? Não, Eduardo. Estou fazendo isso para ajudar quem precisa. E eu não preciso. Você precisa de quê? De dinheiro? Você tem um emprego que paga bem. Tem uma casa. Tem um carro. Tem saúde. O que exatamente você precisa que eu possa te dar? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Preciso que meu pai me apoie. Eu apoio você, Eduardo. Mas apoiar não significa fazer tudo o que você quer. Então o senhor não vai parar com a fundação? Não vou. Eduardo se levantou abruptamente. Está bem, pai. O senhor escolheu estranhos em vez da própria família. Vou ter que lidar com as consequências sozinho. Eduardo. Não, pai. O senhor deixou claro qual é sua prioridade. Eduardo saiu batendo a porta. Foi a primeira vez na vida que meu filho saiu da minha casa bravo comigo. Fiquei sentado na sala pensando na conversa. Por um lado, entendia a preocupação do Eduardo. Por outro, não podia parar um projeto que estava ajudando tanta gente só para proteger o emprego dele. À noite, Mariana apareceu para jantar comigo. Pai, o Eduardo me contou sobre a conversa de vocês. E o que você achou? Achei que o senhor fez certo. Mesmo, pai, o Eduardo tem que aprender a resolver os próprios problemas. Ele sempre achou que ia herdar o dinheiro do senhor e que isso resolveria a vida dele. Agora que descobriu que não vai herdar nada, está desesperado. Você acha que fui muito duro com ele? Acho que foi justo. O Eduardo precisa crescer. Mariana tinha razão. Eduardo precisava aprender que a vida não era fácil para ninguém. E sabe de uma coisa, pai? O quê? Hoje eu acompanhei a dona Aparecida na cirurgia de catarata. E como foi? Pai, quando ela saiu da cirurgia e viu que estava enxergando bem alguém, ela chorou. Ela me abraçou e disse, filha, há 3 anos que eu não via o rosto dos meus netos direito. Senti um aperto no peito. Era exatamente por momentos como esse que eu tinha criado a fundação. Isso vale muito mais do que qualquer emprego do Eduardo, pai. Mariana estava certa. Ver Dona Aparecida enxergando alguém valia muito mais do que qualquer problema profissional que Eduardo pudesse ter. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto da Conceição e sorri.
Ceissa, hoje a dona Aparecida voltou a enxergar por causa da nossa fundação. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez desde que você morreu, eu me sinto realmente útil. 3 meses depois, a Fundação Conceição Santos tinha se tornado conhecida em toda Ribeirão Preto. O que começou como um projeto para ajudar meu bairro havia crescido muito mais do que eu imaginava. Miguel estava certo quando disse que outras pessoas se interessariam em contribuir. Um empresário da região, dono de uma rede de farmácias, tinha ouvido falar do nosso trabalho e doado R$50 mil. Uma igreja do centro organizou um bazar beneficente que arrecadou mais 15 mil. Até a prefeitura tinha se interessado e oferecido ajuda com a parte burocrática. Seu Joaquim, Dr. Fernando me disse durante nossa reunião mensal, em 3 meses vocês already ajudaram 78 famílias. Isso é um número impressionante. E vamos ajudar muito mais, eu respondi. Mariana tinha se tornado praticamente a coordenadora do projeto. Ela deixou o emprego na loja para se dedicar integralmente à fundação. Roberto montou uma equipe maior de pedreiros e estava reformando casas por toda a cidade. Mas a notícia que mais me deixou feliz chegou numa terça-feira de manhã. Pai, Mariana chegou em casa correndo. O senhor não vai acreditar. O que foi? A TV Record quer fazer uma reportagem sobre a fundação. Como assim? Uma jornalista ligou no escritório. Ela soube da nossa história e quer fazer uma matéria para o Jornal da Noite. Uma reportagem na televisão. Nunca tinha passado pela minha cabeça que o projeto pudesse chegar a esse ponto. E o que eu vou falar na televisão? Vai falar a verdade, pai. Vai contar como tudo começou. A gravação da reportagem foi marcada para sexta-feira. A jornalista, Carla Mendes, veio com uma equipe pequena e filmou na minha casa, na sede da fundação, e visitou algumas das famílias que ajudamos. Seu Joaquim, ela me perguntou durante a entrevista, o que motivou o senhor a criar esta fundação? A vontade de ser útil, respondi. Durante muito tempo acharam que eu era inútil. Agora estou provando que não sou. Como assim? Contei para ela sobre o aniversário, sobre as palavras do Eduardo, sobre como isso me fez refletir sobre o que eu realmente queria fazer with minha vida. E seus filhos? Como eles reagiram ao projeto? Minha filha Mariana me apoia completamente. Meu filho Eduardo, Eduardo está aprendendo algumas lições sobre a vida. A reportagem foi ao ar no domingo à noite. Eu estava nervoso, mas quando vi na televisão, fiquei orgulhoso. A jornalista tinha contado nossa história de forma respeitosa e emocionante. Mostrou Dona Aparecida falando sobre como voltou a enxergar. Seu Mário explicando como agora conseguia comprar os remédios sem passar fome. Dona Neuza mostrando sua casa reformada. No final da reportagem, apareceu um telefone para quem quisesse fazer doações. Em only 3 meses, a jornalista concluía, a Fundação Conceição Santos already se tornou uma referência em assistência social em Ribeirão Preto. Prova de que when uma pessoa decide fazer a diferença, pode mudar a vida de centenas de outras. Quando a reportagem acabou, meu telefone note parou de tocar. Pessoas oferem ajuda, querendo fazer doações, pedindo para expandir o projeto para outros bairros. Mas a ligação que mais me marcou veio na segunda-feira de manhã. Pai? Era Eduardo. Eduardo, como está? Pai, eu vi a reportagem. E o que achou? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Pai, eu quero pedir desculpas. Desculpas por quê? Por tudo. Por ter te chamado de inútil, por não ter apoiado o projeto, por ter pensado só em mim. Eduardo. Não, pai, deixa eu falar. Quando vi o senhor na televisão, vi as pessoas falando sobre como o senhor mudou a vida delas, eu entendi. Entendeu o quê? Entendi que o senhor é o homem mais útil que eu conheço. Senti meus olhos se encherem de água. E sabe de uma coisa, pai? Perdi o emprego no banco mesmo. Perdi. Mas sabe o que mais? Não me importo. Porque não eu entendo que ser filho do senhor é muito mais importante do que qualquer emprego. Eduardo. Pai, eu quero ajudar na fundação. Quero ser útil igual ao senhor. Tem certeza? Tenho certeza. Aliás, já conversei with a Patrícia. She also quer ajudar. A Patrícia. Ela viu a reportagem e ficou emocionada. Disse que estava sendo egoísta em de que quer fazer parte do projeto. Não consegui segurar as lágrimas. Meu filho estava finally entendendo. Eduardo, claro que vocês podem ajudar. A fundação é da família. Obrigado, pai. Obrigado você por entender. Na quinta-feira, toda a família se reuniu na sede da fundação para organizar a expansão do projeto. Eduardo trouxe uma proposta de usar sua experiência bancária para melhorar a gestão financeira. Patrícia ofereceu seus conhecimentos de marketing para divulgar melhor o trabalho.
Pai, Mariana disse no final da reunião, o Senhor conseguiu unir a família em torno de uma causa linda. Consegui no fim, filha. Apenas mostrei para vocês que existem coisas mais importantes do dinheiro. Que coisas? Eduardo perguntou. Família. Respeito. Dignidade. E principalmente, a satisfação de ajudar quem precisa. Roberto se aproximou de mim. Seu Joaquim, posso falar uma coisa? Claro. O senhor salvou minha família também. Como assim? Quando o senhor started este projeto, eu estava desempregado há 2 meses. Estava desesperado, não sabia como ia pagar as contas. Não, além de estar trabalhando, estou fazendo algo que me dá orgulho. Roberto, você salvou o projeto tanto quanto o projeto salvou você. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Saímos da reunião unidos como família never antes. Eduardo me pediu para almoçarmos juntos no fim de semana, só nós dois. Mariana estava radiante vendo os irmãos reconciliados. Até as crianças estavam empolgadas para ajudar como voluntárias. Naquela noite, cheguei em casa, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Em 4 meses, minha vida tinha mudado completamente. De um homem que se achava inútil, tinha me tornado alguém que fazia diferença na vida de dreads de pessoas. Bate o mais importante, tinha recuperado o respeito dos meus filhos. Note por causa do dinheiro, mas por causa do que fiz with esse dinheiro. Peguei a foto da Conceição e sorri. Ceissa, acho que consegui. Consegui ser útil. Consegui fazer nossos filhos entenderem o que realmente importa na vida. Um vento fresco balançou as folhas do quintal, e por um segundo, tive a sensação de que Conceição estava ali comigo, orgulhosa do que conseguimos fazer juntos. 1 ano depois do meu aniversário amargo, acordei numa manhã de março completamente diferente. Era meu aniversário de 69 anos, mas desta vez eu sabia que seria especial. A casa estava cheia desde cedo. Eduardo chegou com Patrícia e as crianças antes das 9 da manhã, trazendo um bolo enorme feito by eles mesmos. Mariana veio with Roberto e Sofia, e também trouxe Dona Aparecida, Dona Neuza, e mais alguns vizinhos que ajudamos a fundação. Feliz aniversário, pai! Eduardo me deu um abraço apertado. 69 anos do homem mais útil de Ribeirão Preto. Sorri. A palavra útil agora tinha um significado completamente diferente para nós. Obrigado, filho. Pai, Mariana se aproximou com um envelope na mão, temos uma surpresa para o senhor. Que surpresa? Abra. Dentro do envelope estava uma carta oficial da prefeitura. Li uma vez, depois li again, note acreditando no que estava vendo. A prefeitura quer dar o nome do senhor para uma praça, perguntei incrédulo. Praça Joaquim Santos. Eduardo disse orgulhoso. Em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade. Bate, isso é exagero. Note é exagero nada, pai, Mariana Said. Em 1 ano, a Fundação Conceição Santos já ajudou mais de 300 famílias. O Senhor mudou a vida de milhares de pessoas. Era verdade. O projeto tinha crescido além de todas minhas expectativas. Agora tínhamos sede própria, uma equipe de 15 pessoas, e parcerias com empresas de toda a região. O que começou with meus 2 milhões havia se transformado em algo muito maior. E tem outra surpresa, Roberto disse, entrando na sala with uma televisão nova. Roberto, você não precisava. Não fui eu. Foi a TV Record. Eles querem transmitir uma live especial hoje à noite para comemorar seu aniversário e de mostrar 1 ano de trabalho da fundação. Uma live na televisão. Sometimes e still could not code to believe how much my life had changed. Durante a festa, pessoas chegavam o tempo todo. Vizinhos que ajudamos, voluntários da fundação, empresários que se tornaram parceiros. Minha casa pequena was full, mas estava cheia de carinho. Dona Aparecida se aproximou de mim no final da tarde. Seu Joaquim, posso falar uma coisa? Claro, Dona Aparecida. O senhor salvou minha vida. Ah, Dona Aparecida. Note é exagero, não. Quando fiz a cirurgia de catarata, voltei a enxergar direito, voltei a viver. Before, eu estava só esperando morrer. Fico feliz em ter ajudado. Bate, o senhor ajudou muito mais que isso. O senhor me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo. Conversations como essa aconteceram o dia todo. Cada pessoa que ajudamos had uma história para contar, uma forma de agradecer. When evening arrived e a live na televisão começou, toda a família se reuniu na sala. A jornalista Carla Mendes estava na sede da fundação with uma equipe maior. Good evening. Estamos aqui celebrando 1 ano da Fundação Conceição Santos e os 69 anos de seu founder, Joaquim Santos. A reportagem mostrou everything que aconteceu durante o ano.
As casas reformadas, as cirurgias pagas, os remédios fornecidos, as famílias ajudadas. Mostrou Alço como a fundação tinha crescido e não tinha projetos em 3 cidades da região. Seu Joaquim, a jornalista perguntou ao vivo, o senhor criou esta fundação, imaginou que chegaria a este ponto? Never imaginei, respondi. Só queria provar que não era inútil. E conseguiu. Olhei para Eduardo, que estava sorrindo orgulhoso. Olhei para Mariana, que had dedicated sua vida ao projeto. Olhei para Roberto, que tinha found um propósito through nosso trabalho. Consegui. Descobri que útil não é only quem produz dinheiro ou tem cargo importante. Útil é who faz diferença na vida das pessoas. Que mensagem o senhor deixa para quem está assistindo? Que todo mundo pode ser útil, independente da idade. Eu comecei este trabalho aos 68 anos. Never é tarde para fazer algo que importe. When a live acabou, meu telefone explodeu with ligações. Pessoas oferem help, outras querendo criar projetos similares em suas cidades, empresários querendo investir em expansão da fundação. A ligação que mais me emocionou #o segredo de seu Joaquim. No meu aniversário, meu filho disse que eu era inútil. Ele não sabia o segredo que eu escondia.